Podcast do Angani no canal do Futuro One Help TV. Boa noite a todos. E vamos começar para a primeira parte do nosso podcast, o momento cultural e biografia. Vamos falar de 5 minutos. Vamos falar de uma senhora, acho que desconhecida, como todos que eu tenho citado. Acho que ela é, se calhar, muito desconhecida entre vocês. Se calhar, vocês vão ver e ao reconhecer algumas vezes. E vamos falar de uma senhora, o nome dela é Lúcia Gomes. A senhora Lúcia Gomes é assessora de moda, ok? Vou vos mostrar aqui a foto dela, a senhora Lúcia Gomes. Eu fui pesquisar, gostei, acompanho o trabalho dela e gostei. Disse, hoje vou falar dessa senhora linda e maravilhosa. Uma batalhadora, guerreira. Ela é uma brasileira. Estamos a falar das pessoas da CPLP. Está aqui a foto da senhora. Está aqui. Aqui não tem nada a ver. Vamos ver aqui. Outra foto. Aqui. Está aqui a foto. Não sei se o perfil é reconhecido. Essa foto dela do perfil do TikTok, do Instagram ao mesmo tempo. A senhora Lúcia Gomes é uma brasileira e é assessora de moda. Vamos falar sobre ela um bocadinho aqui no 5 minutos de Momentos Cultural e Biografia. Ela é assessora para marcas das celebridades e ela é ao mesmo tempo influenciadora para semanas de moda internacional, por exemplo, Paris, Milão, Países Baixos, Festival de Cannes. Ela já faz parte do Festival de Cannes. Ela acabou de lançar, juntos com uma portuguesa designer, o nome da portuguesa é Daniela Piscareta, uma marca de joia. Foi convidado, né? Era suposto de ser convidado, mas eu não fui convidado. Ela não voltou novamente a entrar em contato comigo. Ela acompanha o nosso canal, o nosso trabalho. Preferiu me convidar em Paris, eu não sei, ela não ficou de convidar, não faz mal. Ela acabou de lançar uma marca de joia em nome de Lusitânia. Ainda a semana passada, no dia 28 de setembro de 2024. Então é importante nós conhecermos também as nossas guerreiras da CPLP e as pessoas que todos os dias tenta fazer alguma coisa para alavancar a dignidade, como todos nós angolanos, cabo-verdianos e brasileiros, assim por diante, pela nossa comunidade da CPLP. Vocês têm que saber, por exemplo, existe país como a França, a comunidade da CPLP não tem uma imagem assim, posso dizer, muito influente. Um francês nem consideraria muito mais um português do que um português consideraria um francês. Isso tem a ver também com a cultura. Se nós alavancarmos, considerarmos, honramos a nossa cultura, talvez poderia abranger, ou seja, provocar o respeito para a nossa própria comunidade. Passamos. Como sempre, eu digo sempre, vamos incentivar a leitura. Por quê? Porque é importante saber que ler é um instrumento de desenvolvimento do mundo. A prática da leitura amplia o conhecimento pessoal e profissional. Para acabarmos esse momento, se tu és ator, escritor, até agora ninguém ainda entrou em contato comigo, todos os perfis são perfis que eu estou a ver para poder apenas falar sobre eles. Se tu és ator, escritor ou uma escritora, músico, artista, se tens um talento que poderia construir pelo desenvolvimento da comunidade da CPLP, não hesite de entrar em contato com o canal e falaremos de ti em 5 minutos da primeira parte do podcast do Angani. Agora, passamos da segunda parte da nossa live, ou do nosso podcast do Angani. Na segunda parte vamos falar sobre a atualidade da União Europeia. Essa atualidade sobre a imigração. Hoje vamos falar da cronologia das decisões que está a ser tomada sobre as mudanças das regras da União Europeia. Essas mudanças todas que está a ser tomada hoje, já tinha pensando, quer dizer, já existia, havia reuniões, havia colaborações, havia quer dizer, as permissões. Só hoje, para vocês entenderem, pelo menos a cronologia, para vos dar uma ideia,
onde vamos e onde estamos agora das ideias da União Europeia. Está aqui a senhora Lúcia Gomes, ainda bem estava na live, alguém lhe convidou, falamos dela de 5 minutos de podcast do Wangani. Aproveita também de seguir, até o nome dela está aqui, a Lúcia Gomes. Temos que apoiar os que são nossos, as nossas culturas, é muito importante. Ela nem entrou em contato comigo, nem veio negociar nada. Eu fui voluntariamente, vi que hoje vamos falar nela no podcast do Wangani para valorizar o trabalho dela. E é incrível, alguém que já vem em Paris, desmarca e cria quer dizer, uma marca de um produto e mesmo para também dar o respeito da nossa comunidade, que muitos que são aqui franceses não conseguem fazer, que vêm, alugam uma sala em Paris e com muitos muitos milhões de euros para fazer isso. Então é de louvar e de agradecer uma senhora. Parabéns para ela. Pelo menos vamos meter só parabéns para a senhora Lúcia Gomes aqui nos comentários. Continuamos aqui na nossa segunda parte. No dia 20 de dezembro de 2023, obrigado. No dia 20 de dezembro de 2023, houve um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Não esquece, não se atrapalha, estamos na parte das atualidades da União Europeia, para vocês entenderem a cronologia, porque muita gente não sabe, não entende. Ele está vendo só as coisas a mudar, não sabe por que está a mudar. Hoje, neste podcast, vão entender mais ou menos por que as coisas estão a mudar. E o que deveria mudar também nos próximos dias. Ninguém vai falar sobre isto, acho que nenhuma live. Então, houve um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a reforma do sistema de asilo e de imigração. Já no dia 23 houve um acordo, imagina, já no dia 23. Isso significa dizer, até a nova lei de imigração francesa que foi adotada hoje, a aplicação poderia ser depois de 1 ano, 2, 3 anos. E não se preocupe a dizer, alguém vai dizer, não vamos fazer nada. Não, as coisas vão indo, mudando, ok? Neste acordo, existem 5 atos legislativos da União Europeia que, acordados entre a presidência, porque a presidência naquela altura era na mão do espanhol, e o parlamento, que concordaram em todas as fases da gestão de asilo e imigração. Já vos falei da nova lei, do novo acordo de asilo e imigração, que hoje chamamos de Pacto Asilo e Imigração. Para vocês entenderem só no resumo que deve se fazer nos próximos dias, porque já está a se fazer hoje em dia. Agora, nestes 5 acordos, os 5 atos legislativos, nós temos aqui, por exemplo, que abrange a rastrear os imigrantes irregulares quando chegam na União Europeia. Isso também já vos falei sobre isto. Quando você chega na União Europeia, a União Europeia quer vos meter no sítio. Ele que vai decidir. Vos colocar no sítio, todo mundo que vai entrar irregularmente. Quer dizer, você imagina, entra irregularmente do Portugal para a França. Quando você chega em França, eles vão te mandar diretamente te prender, podemos dizer prender, num sítio específico onde toda a sua vida na Europa vai ser definido. Porque esse sítio é importante para filtrar pessoas, também em termos de terrorismo e outras coisas. Também vão filtrar os problemáticos verdadeiros para cada pessoa. Acho que poderia ser no sentido de tipo, assim, entrevista, assim, para dizer, para saber, tentar explicar seus motivos, assim, para depois eles aceitarem. Também, outra coisa, segunda coisa, eles concordaram de recolha de dados biométricos. Já falamos de EULISA. EULISA é o organismo que cuida de tudo que é as impressões digitais. Eles estão a discutir, já vos falei no podcast passado, as datas. Eles acham que vão concordar até em dezembro. O que os países têm que fazer? Será que têm que colaborar para partilhar suas bases de dados entre países para fusionar? Ainda não sabemos, porque a decisão ainda não é tomada. A terceira coisa que ele gostaria de saber é o procedimento da apresentação e processamento de pedido de asilo. Também concordaram sobre os procedimentos das apresentações do pedido de asilo. Acho que eles gostariam de mudar a forma também de pedir o asilo. Não sei quais são as formas que seriam vantajosas ou seria desvantajosas. Não sabemos. Temos aqui a quarta parte.
eles também gostariam de falar das regras relativas de determinação do Estado-membro responsável pelo tratamento do pedido de asilo. Aquilo você já sabe, já domina. Chama-se Procedimento de Dublin, o procedimento C-104/2013, que vai poder determinar cada pessoa que vai vir pedir asilo, qual é o Estado-membro que ele poderia ir para pedir asilo, segundo acho que o artigo 36 do tal procedimento. E a última coisa é a cooperação e solidariedade entre os Estados-membros, como gerir a situação de crise, incluindo os casos de exploração dos imigrantes. Também gostaria de ter um acordo assim, no qual poderia juntar-se, né, entre os países membros para ajudar. Por exemplo, se a França está cheio dos imigrantes, podemos dizer todos os imigrantes que vão chegar, a Alemanha pode dizer que eu vou receber. Sabendo, só para vos lembrar, na lei do Pacto Asilo, todos os países é sujeito de negar se vai receber um imigrante ou não. Agora todos podem aceitar. É só em uma condição de dar 100 mil euros num outro país onde o imigrante vai. Podes acreditar que muitos países como a Hungria, a Polônia vão preferir pagar o dinheiro do que receber os imigrantes nos países deles. Então é muito importante saber isto. Passando, no dia 8 de fevereiro de 2024, eu só peguei a cronologia de dezembro de 2023 e vou pegar a cronologia agora de 2024, para vos não ter muitas informações. Eu li isso tudo, são mais de 140 e tal páginas. No dia 8 de fevereiro de 2024, os representantes dos Estados-membros da União Europeia deram luz verde para negociar com o Parlamento Europeu sobre a reforma que estamos a ver hoje de asilo e imigração. Eles deram apenas luz verde. Não sei se você se lembra, na altura ainda não existia este canal. Fiz um vídeo que a União Europeia aceitou, e foi no mesmo dia que aceitou que os que conseguem asilo noutros países, de poder ir viver noutros países do Estado-membro, mas a condição de fazer primeiro 3 anos no país em que conseguiu a proteção, o asilo, e depois poderia ir lá no outro país. E depois, no dia 24 de abril, ainda deste ano, o Conselho deu de novo luz verde para a autorização única do trabalho de residência para os imigrantes legais. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Isso significa dizer que tu és um imigrante legal. Estão falando dos imigrantes legal. Eles estão querendo implementar um programa e eu gostei muito. Que se, por exemplo, imagina se você conseguisse o visto de trabalho do Portugal, tu poderia ir noutro país do Estado-membro se encontrar um empregador para continuar a trabalhar. Quer dizer, eles estão a pensar a ter um único visto de trabalho para todo o Estado-membro. Quer dizer, seria se calhar o visto de trabalho de Portugal, quando você chegar em Portugal, encontrar outro emprego em França, tu poderia ir trabalhar sem nenhuma condição e poderia simplesmente através daquele empregador para trocar o visto para tu ires trabalhar. Parabéns para esta medida, é uma medida muito fixe. Mas já sabe, as medidas boas dificilmente eles acabam de ser aceitos. Então, e passamos um procedimento de pedido único para obter, por exemplo, a autorização combinada do trabalho que eu já expliquei, também a residência da União Europeia. Seria a única residência para autorização de trabalho para todos os países da União Europeia. E no dia 14 de maio de 2024, é a cronologia. Por que eu falei da cronologia? Isso é igual também às vossas histórias. As vossas histórias também têm que seguir essa cronologia. Quando chegamos lá, vocês vão perceber por quê. No dia 14 de maio de 2024, o Conselho adota o Pacto da União Europeia sobre Asilo e Imigração, que significa que o Conselho adotou uma série dos atos legislativos destinados a reformar o quadro jurídico da União Europeia para a gestão dos imigrantes, ou da imigração e de asilo. Eles estabelecem um conjunto das regras que ajudarão, por exemplo, a gerir as chegadas a formas ordenadas que eles estão a tentar a pensar a fazer, criar um procedimento eficiente, único, uniforme, por exemplo, para os requerentes de asilo e para repartir também os imigrantes para os países do Estado-membro. Importante, tudo que acabamos de falar, a fonte é muito simples. A fonte encontra-se no site oficial do Conselho Europeu, que é www.concilium.europeu.eu, que é União Europeia,
política, migratório, em francês, né? Migration, police, migration, timeline, quer dizer, políticas migratórias de agora. Agora, passamos na terceira parte do nosso podcast, para ser rápido, e vamos entrar agora sobre o nosso tema do dia, as atualidades sobre a França. Sobre o tema que vamos falar, já sabe como escrever a história em França. Como escrever a história em França, eles vão ouvir muito na boca dos juristas, dos advogados, não vão falar história, vão falar récit. As assistentes sociais também vão falar mais o nome de récit. E antes de entrarmos na terceira parte, será que as pessoas estão mesmo a curtir, Sr. Monha? Só curtimos 20 minutos daquela hora, só partilhamos 134, é muito pouco. Não achas? Com a qualidade das informações, depois esse podcast nem merece estar aqui no TikTok. Este podcast merece mais, calhar YouTube, entre outros. Quem não está a seguir o YouTube é na conta dele. Porque acho que isso pode ser, se não for o último podcast, pode ser penúltimo. Acho que o próximo podcast podemos ainda estar aqui, mas depois do próximo acho que vai ser diretamente no YouTube. E siga já o canal YouTube e o Sr. Monha vai meter aqui, colocar aqui no ecrã. E vamos pelo menos curtir até 30 mil, né? E partilhamos pelo menos até 200 e tal, para continuarmos a última parte e passamos nas perguntas. Já sabe, a última parte, grandes domínios aqui em França, vocês vão perceber mais ou menos o que é que quais são as etapas. Enquanto estão a curtir, pega já uma lapiseira. Se tu precisas mesmo de escrever a história, pega uma lapiseira, vai colocar ponto por ponto. Depois vou lhe dirigir o que é que tu tens que escrever. Pegas uma lapiseira, uma estereográfica, pega uma folha, isso vai lhe ajudar muito. É muitíssimo importante. Enquanto vamos aqui a curtir, partilhar até 200 e tal mil pessoas, e curtimos até 30 mil. Porque essas informações que vocês vão levar aqui, isso lhe ajudará, se vocês aplicarem, de criar uma história que vai fazer sentido do seu processo. O problema que acontece nas histórias é o quê? Tu podes até ter o risco das perseguições, mas tu tens que provar isto na história. Tu tens que comprovar isto na história. Uma história tem que seguir as regras, tem que ser bem estruturada. Não é só porque você vê escrever, não. A história tem que ser estruturada, tem que respeitar quer dizer, algumas modalidades. Obviamente tem regras da história. Se você seguir e respeitar esse processo das regras, já vai lhe facilitar em termo cronológico quando tiver na hora, no momento da entrevista, que seria o próximo podcast, vou explicar como acontece, lhe ajudar já de dar respostas certas, de responder já bem. Primeira coisa para maximizar a sua chance é já dar boas respostas. Ninguém pode responder 100% bem, mas pelo menos 80%, 90%. Se conseguir a subsair muito bem na entrevista, já vai lhe facilitar para poder ter já a chance de análise. E vamos lá curtir até 30 mil, 23 mil curtidas. Falta quantos? Eu vou vos ajudar também a curtir um pouquinho, vou curtir uns... Vamos tentar a fazer entender aqui o TikTok que estamos em live. Vamos tentar aqui a fazer entender. Vamos entrar já nessa atualidade da França para vocês perceberem mais ou menos e como funciona, para vos ajudar também para formular as vossas perguntas sobre a história. Depois dessa live eu não vou explicar mais ninguém sobre a história, porque quem precisar saber sobre a história, essa live, esse podcast eu vou pôr no YouTube, vou lhe enviar apenas o link, ou vou lhe enviar, não vou enviar links. Essa facilidade que estou a dar não pode mais ser, acho que não vai existir mais. Vou lhe dizer, vai no YouTube, vai procurar, quem procura acha. As informações têm que ser procuradas. Eu não ligo aqui, por exemplo, a União Europeia para me dizer, pá, eu quero saber as informações que não, eu vou pesquisando, sabendo, entendendo, lendo a lei. Por exemplo, imagina só, esse livro estou a ler, eu gosto muito de ler livro. Essa aqui é uma nova versão, olha só o que já li. Quase metade do livro que já li, estou quase no meio. Mesmo são leis que eu não vou usar, vai ficando na mente. Quando tiver a fazer uma abordagem, vão me lembrando, essa lei já li sobre esta questão, isso é importante. É dessa forma que funciona. Então, vamos lá curtir até 30 mil e partilhamos pelo menos até 200 e tal. E para nós continuarmos a última parte mais esperada. E depois vamos passar pelas perguntas.
Ou vocês querem para eu vos meter aquela música que todo mundo que está aqui toda hora canta Viviane, tu m'appelles comme ça, onde vocês estão lá a visualizar mais as informações que concernam no que toca às vossas próprias vidas, não querem prestar atenção. Daqui a pouco a prefeitura é que vão vos cantar Senhor, tem que sair daqui, com a medida da deportação na mão. Assim vamos cantar bem Viviane. E acho que há coisas, às vezes, essa música, esse trend, ou essa trend, já está aqui há muito tempo em França. Eu acho que a primeira vez eu ouvi isso acho que 1 ano atrás ou 2 anos por aí. Mas hoje, nós todos aí estamos aí sempre toda hora. Viviane, tu m'appelles comme ça. Estamos a falar, estamos a curtir. Estamos a trabalhar. Vamos lá, e você acha mesmo com a medida da deportação da prefeitura, você tem mesmo até sentido, a pessoa perde apetite com a medida de deportação, a pessoa perde apetite, ele começa a dizer, se eu soubesse, não, é agora que tu tens que fazer as coisas, é agora que tu tens que ir atrás das informações, não é agora, não espera, agora você está a priorizar Viviane, que m'appelle comme ça, mas amanhã esse Viviane, até vai esquecer que essa tal Viviane existia. Viviane, tu m'as vidé les poches. Aqui não seria, não sei se seria vidé les poches, se seria o quê? E amanhã vai esquecer que existia Viviane. Nada, e eu falei com alguém que está aqui na live, ele me disse, eu te encontrei pelas minhas pesquisas. Estás a perceber? Importante vocês pesquisarem, vocês irem atrás das informações, é muitíssimo importante. Não espera sempre que alguém venha aqui te dar, não. Vão atrás das informações. Aqui o senhor Euclides, que é o Matamba, que é o ator, ele disse que me encontrou porque ele foi pesquisando. Ao pesquisar, encontrou. É da mesma forma que vocês têm de ir atrás das informações certas e credíveis. Andei a vos mimar muitos anos, a parte, vou continuar a vos mimar, né? Nas lives e tudo mais. Então, mas a parte de ir atrás, vos dizer que não, tens que ir atrás da informação, tenho que te mandar isso, já não vou fazer mais isso. Quem puder, quem precisar da informação, sabe onde encontra-se. Aqui no OneHelp TV, no canal do futuro, já sabem. Falta 1300 para nós continuarmos e finalizarmos a nossa live. Falta 40 partilha, 1300. 250 partilha, 1300. E que o moderador diz. Vamos lá. Agora eu cantei Viviane. Agora, ali na minha sala todo mundo está a cantar Viviane. Estás a ver? Só isso que eles sabem. Angolano, só isso. Viviane, tu m'appelles comme ça. Viviane vem aqui nos estragar nossos bolsos aqui. Falta. Vamos partilhar então na conta da Viviane então. Vamos partilhar na conta da Viviane. Falta 4.000 curtidas. Olha, na vida não fica só a esperar a receber. Tem que ter também esse sentido de dar. É importante dar também. Eu, por exemplo, eu dou muito. Além de vos dar o que eu costumo vos dar. Eu dou muito nas associações. Trabalhei durante mais de quase 5 anos de favor nas 2 associações. O sacrifício, às vezes aquele sacrifício que vocês dão, o Deus também reconhece para vos recompensar, para regar. E nada, não espera sempre que você recebe. Não, tu tens que dar também algo de volta. É como o título da residência aqui em França. É analisado em relação ao que você deu. Estás a perceber? Há muita gente, às vezes, sigam live, encontra as informações certas e credíveis, não quer assistir a live, não quer seguir. Ou vocês ficam também como o vosso da casa da mãe Joana, ele vendo aqui assistir o live, não quer seguir porque pensando, se eu seguir, eu sou famoso, vão pensar que eu sigo esse gajo e tudo mais. É normal, você pode ir aprender tendo uma criança, é normal. Quando não sabe, aprende. Eu também não sei tudo, aprendo também. É importante, chama-se a humildade intelectual. Se tu usar essa tática, tu vais saber muita coisa. Se tu és sempre a pessoa que sabe. E até aprendi uma palavra hoje em francês, alguém que sabe tudo, porque é uma expressão que é usada para muita gente.
altas autoridades. Então é importante, todos os dias, cada dia aprendemos. Todos os dias eu faço um esforço de aprender uma palavra nova em francês, uma expressão. Eu ouço muito o presidente da República, nem pela sua política, mas pelas expressões que ele usa. Ele explora muito bem as expressões da língua francesa. E vou vos contar uma anedota. Enquanto vamos esperar aqui partilhar 50, hoje usei uma palavra, falei no meu colega, o branco, né? Cheguei, eu lhe falei, tu portes beau. O meu colega, de fato de eu ser africano, ele ignorou a minha expressão. Ele disse, não, isso aí não existe em francês. Estás a perceber? Ele disse, isso aí não existe em francês. E outro colega curioso que fica sempre do lado, ele que pesquisa, foi no Larousse é o dicionário francês. Ele pesquisou, ele disse, não, a palavra existe sim, senhor. A palavra existe sim, senhor. Mana Diana está nos dizer boa noite. A nossa live acaba 22h30. Ainda estamos aqui. A palavra existe, mas em uma palavra antiga já não se usa mais. O que acontece? Outro colega que vem, ao mesmo tempo, a falar naquele meu colega que é branco, te porte beau. E cria o debate no escritório. Quer dizer, às vezes, as coisas podem sair na sua boca, de fato de tu ser africano, pode ser desprezado. Eles vão te subestimar, você tem que se habituar nisso, é muito importante. Depois o colega diz, não, désolé, eu não sabia, estás a ver? Quer dizer, é a mesma forma também do conhecimento. Tu tens que ir atrás do conhecimento. Porque eu falei isso, discuti, defendi, porque eu li isso. Eu tenho a certeza que é uma expressão. Ainda a semana passada, quem usou? O presidente da República que usou a expressão. Eu fui pesquisar, gostei da expressão. Eu disse, hoje vou usar para meu colega, que é muito mais velho. Mas eu lhe disse que te porte beau, que significa dizer que ele parece um jovem. Estou à espera aqui a partilha. É importante vocês irem atrás das informações. Quando tu tiveres para defender as suas ideias, as suas opiniões, vai ser muito sustentável, porque tu tens a certeza o que estás a dizer, ou quando estou a vos dizer alguma coisa, porque eu tenho a certeza. Isso chama-se conhecimento que com base, conhecimento de causa. Então vamos lá continuar. E partilharam já 33, tá bom? Vamos entrar aqui ao vivo do nosso subtema. Como escrever a história em França. Vai ouvir muito o nome de récit. O nome de récit significa dizer a história em português. Mas antes, vamos tirar ainda a dúvida sobre a diferença entre asilo da doença, que fala da casa da Mãe Joana. Presta bem atenção. Asilo da doença, que falam da casa da Mãe Joana. Na casa da Mãe Joana vão te dizer como é que eu faço para asilo da doença. Eu já ouvi muito essa pergunta. Muita gente que chega em França me fala sobre isto. As pessoas que estão doentes sempre me falam sobre isso. Asilo da doença. Agora vamos verificar aqui no texto da lei se existe asilo da doença ou não, ok? E primeiro vocês têm que saber que existe duas bases sobre o asilo. Preste saber atenção nessa parte. Pega já as vossas folhas e a esterográfica. Vou vos dizer a parte que vocês têm que começar a escrever sobre a história, a criação da história. Primeiro, existem duas bases sobre asilo. Não é na França, no mundo inteiro. Eu conseguia ler isso, acho que li muito, mas tem uma parte, vou vos dizer até o acordo de Angola, porque Angola também é citado nessa convenção. O dia que Angola assinou, por exemplo, Angola assinou em 1981. Aquilo ninguém sabe, porque é preciso ler. Por exemplo, o Brasil assinou o acordo em 1960. Por exemplo, a França assinou acordo no mesmo ano, mas no mês de... acho que no mês de outubro, por aí. Não, no mesmo ano. A França assinou acordo em 1960, por aí. Por exemplo, a Alemanha assinaram no mesmo dia. E eu vou vos explicar isso nos próximos dias. Agora, nessas duas bases que vocês têm que pôr na mente, que no que concerne, no que toca ao asilo, temos a primeira base, que é a Convenção de 1951, relativo ao Estatuto do Refugiado, que nós chamamos, que é muito citado, a Convenção da Genebra. Mas tem outro, chama-se Protocolo de 1967, relativo ao Estatuto do Refugiado, que é menos citado, mas também faz parte, ok? A pessoa, quando se trata de asilo, se refere com esses dois acordos. Mas o que vai nos interessar mais, vamos ler
o asilo é constituído para 3 fundamentos, mas o fundamento principal que é a Convenção da Genebra que nos interessa mais para tentarmos analisar sobre o asilo da doença. Existe um artigo da Convenção da Genebra, pode notar aí o artigo, é importante, esse artigo é importante vocês notarem. Vocês podem ir na internet, faz Convenção da Genebra de 1951, o artigo 1, a parte A2. Um artigo 1, a parte A2. Se vocês colocar na internet a Convenção da Genebra de 1951, artigo 1, A,2 da Convenção da Genebra de 28 de julho de 1951. Vamos ler o que está escrito nesta convenção. Porque se vocês lerem essa convenção, se alguém ler essa convenção, nunca vai fazer a pergunta como que eu faço para pedir asilo da doença. Porque aqui temos a resposta dentro desse artigo. O que ele diz? Vou ler em francês, depois vou vos traduzir em português. Para pessoas que falam francês que estão lá para entender também, já vão pensar que estou a vos dar o bungle bang, ok? Estou a vos burlar. Que diz: toute personne qui craint avec raison d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son apparence à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Até agora ainda não encontramos uma palavra doença. Politique. Qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité, qui peut ou ne veut, en raison de cette crainte, se réclamer de la protection de ces pays. O que significa dizer aqui esse artigo em português? Ele diz: todas as pessoas que têm medo para uma razão de ser perseguida, para uma razão da sua raça, aqui falam da raça, pela sua religião, pela questão da sua nacionalidade ou do seu pertence, de medo de um grupo social, ou seja, das opiniões políticas. Até não falaram que asilo político, que também as pessoas dizem que existe, já falei sobre isso, não existe. Fala das opiniões políticas. O asilo é só asilo, mais nada. Acabou. O asilo é só asilo. Acabou. Asilo é tipo, não, porque não é asilo político, não. Asilo é apenas asilo. Eu quero para vocês habituar a dizer asilo, acabou. E dentro do asilo temos o que é que tu tens, por que tu tens que pedir asilo, ok? Temos aqui pelas suas opiniões políticas, não falaram aqui asilo política, mas pode pedir asilo pelas suas opiniões políticas. E vocês têm que estar fora do seu país de origem para pedir o asilo. Importante. E está escrito também no artigo L711/1 de CZA, que retrata a mesma questão sobre os procedimentos de asilo aqui em França. Agora, quando falamos da história, isto trata-se, agora prepara a sua lapiseira, a sua estereográfica. Quando falamos da história, isto trata-se de descrever a história da sua vida pessoal. Quando se fala da história, é a sua vida, quer dizer, você. Mesmo quando estás a escrever a sua história, dirige a sua história na primeira pessoa. Fala eu, nem nós. Estás a ver a primeira falha que vocês têm na vossa história? Vocês falam de nós, não. Eles não querem saber de nós. Esqueci de vos dizer, vocês sabiam por que estou em rosa? Porque temos aqui em França, chama-se Octobre Rose, Outubro Rosa. É para defender, ou seja, lutar pela causa das pessoas que têm câncer. Toda a minha sinceridade, apoio para aquelas pessoas que sofrem câncer, e muitas mulheres câncer de mama, e muitos. Talvez você que está em Angola, você que vem aqui, se calhar, pensa que não tem câncer, se calhar tem, só apenas que nós não temos, se calhar, os meios da nossa medicina para detectar a sua doença. Eu estou de coração com vocês. Lutem todos os dias e até um dia vai dar certo. Estamos aqui, Outubro Rosa. Estamos aqui em rosa. Ok, não é aquela rosa baila. Rosa baila não. É a rosa de estar aqui de coração das pessoas que sofrem de câncer. Agora, vamos continuar. A parte muito importante. Põe já a lapiseira estereográfica. É primeiro você saber, quando estás a falar, fala, seja mesmo egoísta.
Seja mesmo egoísta na história. Fala só de tu. Nós só queremos saber de ti. Estás a perceber? Fala só de ti. Mesmo vocês são casais, fala só da sua parte. Pode dizê-lo no dia, eu estava com meu marido, mas fala de ti. A história dirige-se da primeira pessoa. Nunca vou repetir mais isso várias vezes. Ok. E a nível mundial, comemorando também Outubro Rosa mesmo em Angola. Obrigado por lembrar. É importante. Só para vocês verem a qualidade do podcast que nós temos aqui. E agora? O que é que eu vou fazer? Estava onde? O primeiro é ficar a saber que, na verdade, a descrição dos seus problemas que afeta o seu país não é suficiente. Isso também é um erro que eu ouço na muitas pessoas. Ele pensa que não, se o seu país está em guerra, isso poderia lhe dar vantagem. Embora que tem países como o Afeganistão, eles também são negados de asilo. Só alguma coisa. Ele não pode voltar no país dele porque está em guerra. Mas também pode ser negar o asilo. Porque não é suficiente o que afeta os problemas que está acontecendo no seu país, uma vez que o pedido de asilo é avaliado com base nos riscos individuais ou na perseguição. Quer dizer, mesmo o que está acontecendo no seu país, o seu asilo é baseado na base de tu. Quer dizer, o que é que tu estás a correr como risco, nem o que o teu país está a correr como risco. O teu país ali, embora a guerra, tudo, mas existe pessoas lá vivem. Estás a perceber? E tu tens que comprovar que, além da guerra, além dos problemas que estão no meu país, também estou a correr um risco se voltar no meu país. Aquele meu namorado antigo que estava lá no bairro da Madeira, se ele me apanhar mesmo na rua, vai me dar de katana. Estás a perceber? O país não está bom, mas também tem uma dia também ali que te pediu namoro, que você negou, que anda a te caminhar, que o dia que vai te encontrar, vai te fazer isso, isso, isso. Aquilo é exemplo típico. Eu sei que não vai acontecer, os vossos namorados, o ex que vocês chamam, e vocês têm se calhar uma boa relação. Então, também é possível, também quando tiveres a escrever a sua história, de referir-se nas ameaças ou a violência. É importante tu mencionar as violências sofridas e as ameaças que sofridas, ok? Pelas pessoas próximas também pode ser que você sofreu ameaça com a forma que eu acabei de dizer, que se calhar do seu namorado. Só falei do seu namorado. Pode ser também o seu pai, o seu próprio pai. Olha, não fala mal do vossos pais aqui. O pai que são inocentes, que não te fizeram nada. A falar porque, não, esse pai me batia muito. Olha, me cortejou aqui. Agora, o dia que o teu pai vai vir aqui, já vai ser considerado como um pai violento, ok? Fica a pensar muito bem. Pode ser os seus amigos. Também não vem aqui para aí queixar vossos amigos que vocês não gostavam no trabalho e tudo mais, falar à toa. Porque Deus vai vos ver se vocês vão mentir. Pode ser também a violência sofrida, por exemplo, as ameaças no vizinho, no colega do trabalho, assim por diante. Nem imagina quantas pessoas que vocês mataram aqui nesse país. Se era mesmo verdade também. Agora, caso citar uma violência ou uma perseguição, tu tens que dar as informações concretas, ok? Tem que dar como, por exemplo, nome, o lugar onde aconteceu. É importante explicar na história de uma forma breve. A morada, quer dizer, o lugar onde aconteceu. Tu tens que explicar também, se calhar, a profissão, estás a ver? Concreta, tu tens que explicar se foi nessa profissão que eu fazia, assim por diante. E também ter acesso aos documentos oficiais é muito importante. Quando falamos ter acesso aos documentos oficiais, para permitir estabelecer a relação de forma indiscutível. Porque quando tiveres os documentos oficiais que prova o que comprova, mais ou menos o que tu estás a dizer numa história, dá mais sustentabilidade, obviamente, da sua história, para que a pessoa possa acreditar o que estás a falar. Temos uma parte também de observação que é muito importante sobre as provas, que obviamente é uma pergunta feita para muita gente. Muita gente me faz essa pergunta. Eu não tenho prova, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho prova, o que é que eu tenho que fazer? Nem todos que conseguem asilo aqui tiveram provas. Há pessoas que conseguiram asilo aqui e não tiveram prova também. Olha, hoje não vamos bater o recorde de partilha, só paramos de 277 partilhas. Ninguém mais quer partilhar, nem quer curtir. Essas informações encontrará em nenhum lugar alguém vos explicar dessa forma. Estão a perceber? Isso é um grande privilégio para você estar nesse podcast. Você não está a perder o tempo, porque um documento de 10 anos que tu vais conseguir, porque você construiu bem a sua história, vale muito mais. Se calhar vocês até não vão vir aqui me agradecer.
E a primeira coisa também, quando todo mundo consegue documento aqui em França, já tem a ideia de ir na Tuga, tudo mais. Não sei se é para ir fazer o quê. Então, é normal. Quando vocês conseguem documentos, acha isso é normal. Não tipo ficar tipo, não, algo muito especial. Não, é normal. É da mesma forma quando não consegues também, é normal. A vida continua a se inventar como se fosse a vida do empresário, que perdeu muitos milhões. Depois ele vai ter que se inventar novamente para fazer o quê? Para continuar o seu trabalho. E vamos continuar, para não perder o tempo. As provas podem ser como exemplos, por exemplo, conforme que eu estava a dizer. Em princípio, em França, tendo prova comunal, isso não impede para tu fazer a sua história. Normalmente, conforme que eu estava a dizer, a administração francesa não pode exigir as provas. No entanto, as provas são apenas, apenas fortemente aconselhados ou recomendados a fornecê-las para que eles possam poder sustentabilizar a sua história com algumas provas que poderia dar o sustento da sua história. Mas também, se não tiver prova, isso não impede para o seu asilo seja analisado ou de conseguir também o seu asilo. Muito obrigado pelas flores e obrigado, senhora Vivilda. Obrigado a todos. Quem não está a seguir o canal, é só seguir. Quem não está a seguir o canal YouTube é o OneHelp TV, o senhor Moinha que vai colocar aqui. Agora, passamos, mas tem que saber os elementos como testemunha, tem baixos valores. Tem outra coisa também, muita gente não sabe sobre asilo. Mesmo se não tiver provas, também tu poderia usar os depoimentos. O depoimento quer dizer o testemunho, tá sabendo? Alguém pode fazer um testemunho, por exemplo, escrito, que pode ser apresentado também na administração como um suporte, né? Sobre uma forma de atestar que você estava num lugar, você estava num sítio. É importante saber isso também. Vocês que escondem vossos familiares, se calhar vossos familiares também podem dar um depoimento a explicar que, na verdade, ele estava lá, se praticamente a vossa história era semelhante na altura. É importante saber isso. E agora, vou-vos explicar 11 partes muito importantes que precisa de você pegar um caderno para anotar. Através desse 11 partes que eu vou explicar, vai vos permitir a fazer o quê? A você saber construir a sua história. Não se preocupe. Além disso, haverão vídeos no podcast do Wangani. Também este vídeo vai ser publicado no YouTube. Quem não entendeu bem, poderia fazer as reposições. Vai ser publicado no YouTube para você entender bem. Essas 11 partes que eu organizei é muito importante. Fica atento. Preste bem atenção. A primeira parte que tu tens que saber, tu tens que escrever na sua história. Tu tens que saber, tu tens que se perguntar sozinho, quem sou eu? Quem é você? Essa é a primeira parte, indiscutivelmente, quem és tu? Quem é você? Escreve a palavra quem é você, quer dizer, falar de ti. O que é que tu tens que indicar de quem é você? Tu tens que indicar o seu apelido, que é o seu nome, né? O seu apelido, o seu nome, a data de nascimento, o local de nascimento, a nacionalidade, estou aí devagarinho para vocês aprenderem mais rápido. A nacionalidade, a sua pertença de um grupo étnico ou outro grupo social. Quer dizer, tu tens que explicar, conforme que eu disse aqui, o seu apelido, o seu nome, a sua data de nascimento, o local de nascimento, a nacionalidade, a sua pertença, até a sua... Se tu és casado, se tu és solteiro. E então, praticamente, tu tens que explicar isso. Mas atenção, você não pode meter lá que você é Kunanga. Kunanga não precisa. Ali não é necessário de meter aí que é Kunanga, ok? Mas pode meter a profissão, se você é engenheiro, se você, por exemplo, é ok, tem que meter. Mas não mete lá Kunanga, por favor. Porque Kunanga não é uma profissão. Também o chulo não é uma profissão. Estou a avisar, não mete também lá o chulo. O chulo também não é uma profissão. Não fica chateado comigo, os homens. Então não é importante de ficar zangado comigo. Aqui estamos aqui para dizer as verdades. Primeira parte, eu vou explicar. Primeira parte, já vocês têm que ver sou eu. Quem sou eu? No quem sou eu, tu tens que escrever, indicar o seu nome, a sua data, o seu local de nascimento, a nacionalidade, se tu pertence a que etnia, se você é Umbundo, se você é Bakongo, não, se você é Bakongo, se você é Mukongo, porque Bakongo é o conjunto de etnia, se você é Mukongo, se você é Nganguela,
se você não ser chokwe, estás a entender? Tu tens que meter aqui para ver como é que vai ser. O senhor Feliz já disse, vamos dar aqui tap, tap, tap na tela. Isso é incrível. Isso aqui são masterclass. Acho que não sei se o TikTok merece esse tipo de conteúdo aqui. Porque esse conteúdo é muito valioso. Acho que... E siga já o YouTube para não perder nada. Porque no YouTube vou ativar mais o modo acelerado, ok? Ele disse que aqui gostamos de fazer filhos, perguntas, documentos. Ok. Segunda parte. Primeira parte está tudo bem. Segunda parte. Aqui. Tu tens que escrever, ou tu tens que descrever a sua vida no seu país. Tu tens que descrever a sua vida no seu país. E então, família, estudos, serviço militar, atividade profissional, atividade política, crenças religiosas e outros interesses, assim por diante. Tu tens que descrever isto. O que é você do seu país de origem? O que é que tu faz? Se não sei se você é doutora, tem que explicar mais ou menos a sua vida. A terceira parte, tu tens que indicar por que motivo que estás a solicitar o asilo. A terceira parte, tu tens que indicar por que motivo que tu estás a solicitar o asilo. Você que sabe se vai escrever é porque comi muitos pinchos da minha tia que estava a vender. Depois a minha tia me perseguiu, não quer mais falar comigo, quer me matar porque comi todos os pinchos dele. Você que sabe se vai colocar isto. É na sua conta, mas tu tens que ter alguma coisa de indicar o motivo. Por que viesse aqui para pedir o asilo? Esse motivo tem que estar na sua história, ok? Que é a terceira parte. Agora, a quarta parte, tu tens que fazer, agora, especificar as razões pelas quais sofreu ou teme a ser alvo de perseguições ou de uma ameaça grave. Tu tens que explicar por que por esse motivo, especificar o porquê que tu estás, as razões. Um dia estive lá, o dono, porque aqui sempre fala dono o gajo do SIC. SIC aqui tem problema. O SIC fez isso, sei que fez isso, e a fulano fez isso. Então tu tens que explicar. E não estou a minimizar as vossas... Eu por mim considero como homem da lei, tudo que vocês dizerem perante a lei é considerado como uma verdadeira história para vocês. Não importa, muita gente fala, não, ele costuma mentir, tudo mais. O pedido de asilo não é brincadeira. O pessoal do Portugal que vos fala, vos critica aqui em França, não, ele costuma mentir. Não, não é mentira. Não é mentira. Há pessoas mesmo que sofreram mesmo violências, eles são mesmo perseguidas. Ok? Não vamos levar esse assunto como brincadeira, isso não é brincadeira. Existem mesmo pessoas que são mesmo perseguidas. Não quero falar de bungle bang aqui, ok? Porque o Preto Show aqui não está aqui na nossa live, ok? Agora, estamos em quarta parte, já passamos. A quinta parte, tu tens que descrever se já sofreu ou... Calma só. Estamos a quarta parte, estamos certo? Agora passamos na quinta parte. Tu tens que dizer se já sofreu ou teme sofrer perseguições ou ameaças graves. Quer dizer, tu tens que explicar o que já aconteceu na sua vida. O dia que te atropelaram, o dia que você foi ameaçada de katana, que te cortaram, te cortejaram, o dia que você sofreu as violências sexuais, por exemplo, na cadeia. Então, tu tens que explicar isso tudo, essa parte aí na quinta parte. E depois tu tens que descrever, essa parte é muito importante, detalhadamente com as datas e circunstâncias dessas perseguições ou essas ameaças graves, que tu considera que são graves, e quem foram os atores. É muito importante, tu tens que descrever os atores de máximo detalhe, porque
a sua entrevista vai se pausar muito nessa parte. O que percebi, a entrevista pausa-se muito nessa parte, porque eles vão procurar perceber o que você sofreu mesmo no seu país de origem. Então tu tens que descrever detalhadamente as ameaças, mesmo se não aconteceu, não ocorreram as ameaças, o que poderia ser como perseguições se quase voltar no seu país de origem. Agora, a sexta parte, tu tens que colocar se já tentou obter uma proteção no seu país de origem. Essa parte é muito importante, muita gente não sabe. Essa pergunta sempre vai vir no momento da entrevista. Quem tem dúvida, se tem entrevista nos próximos dias, ou alguém que já passou entrevista, vai me confirmar aqui no comentário se essa parte não existe. Essa parte, a sexta parte, que tens que colocar se já tentou obter a proteção no seu país de origem, se já e de quem que você já tentou. Essa parte, quer dizer, isso é impossível não faltar na sua história. Essa pergunta. Tu tens que explicar, por exemplo, vou dar o exemplo para vocês entenderem. Se fosse um ONG ou organização não governamental, se já sim, como aconteceu, caso contrário, porque até vão perguntar, vão procurar saber por que você não pesquisou, não procurou ajuda no seu país de origem. Eles vão procurar, quer dizer, se você não é informado, se você não tem informação, vai fazer e quando vai fazer tipo de bobagem. De bobagem, vai falar, quer dizer, ele não vai entender aquele que quer dizer, de bobagem, não. Diretamente quando você vai falar, que podcast é essa? E depois o que vai acontecer? Como ele estudou, ele acredita no estudo dele. Como ele estudou, quem vai falar que podcast é essa? Então é sinal de mentira. Logo ele vai notar, se calhar no outro sítio, essa aqui está a falar que. E você, para piorar, ao invés de ficar só no de boba, você agora foi mais ali, na tia ou tio fingido, a coçar a tua cabeça. Mais um sinal da mentira. 2 sinais. Ali mesmo vai gritar vermelho mesmo. Bem, bem. Alerta máxima. Alerta máxima. Alerta máxima. Que estás a mentir? Porque ele também vai dar a sua opinião, a pessoa que está a te entrevistar, além do que você vai dizer. E além disso, tem alguma coisa ali que vai gravando tudo que vai falar. Não é nada especial estando lá. Estás a perceber? Ele ali vai gravar tudo. Você vai lá como toda hora no Instagram. Ao invés de vir aqui verificar os conteúdos, se eu publiquei um vídeo que poderia te ajudar, você só vai lá na página do Diboba para ir ver, principalmente os homens. Sim, os homens, vou falar de vocês. Para ir ver lá as jardadas. Para ir lá ver a jardada do Diboba. Ah, meu Deus. Não pode cunhar assim. Esses podcasts não merecem estar aqui, sério. Este não é nível de TikTok. Este não é nível da casa da mãe Joana. Esse podcast é preciso estar no YouTube, sério, sinceramente. Então vamos passar só no YouTube, porque esse está a cunhar mais. Não pode cunhar assim. Então pronto. Essa sexta parte é muitíssimo importante você explicar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. É um exemplo prático para vos ajudar a refletir. Por exemplo, vocês estavam em Angola, em Luanda, quando as perseguições começou, e depois, quando você pode explicar que tentou ir numa província, por exemplo, o Ambo, o Is, para fugir, mas a perseguição continuou sempre. Ou se calhar você estava no Is ou no Ambo, e você viu que a perseguição continua-se, e você fugiu em Luanda. Quer dizer, você tem que demonstrar essa vontade que tentou pelo menos antes de se recorrer da questão de vir aqui em França. Agora, a sétima parte, se já tentou, por exemplo, estabelecer-se noutra parte do país, por exemplo, nas províncias, ou se já morava na província da cidade para evitar mais perseguições, tu tens que explicar isso que eu acabei de dizer. Caso contrário, também tem de explicar por que você não procurou essas ajudas, e para que eles entendam realmente por que tu viesse aqui. Quer dizer, não foi algo programado, você veio mesmo à procura das ajudas. Será que hoje vamos bater o recorde também de mais de 500 partilhas? Será?
que vamos bater mais de 500 partilhas? Não sei. Vocês são fracos hoje. Até não sei se vamos bater 100 curtidas. 100 mil curtidas, como hábito. E a oitava parte, se tens, por exemplo, casos das pessoas próximas que enfrentaram o mesmo acontecimento, que vocês, por exemplo, que escondem as famílias, é importante você colocar na sua história, explicar que já aconteceu isso com fulano, principalmente se você tiver um amigo, um familiar que já conseguiu também asilo com a mesma história, tu tens que escrever o nome dessa pessoa, por exemplo, dizer fulano, já aconteceu isso e isso, e pedir também aquela prova que citamos na quarta parte de uma atestação de testemunho. É difícil alguém fazer isso aqui. Todo mundo tem medo, não quer ajudar. Às vezes, pensa que vão lhe retirar a sua proteção enquanto é um direito. Ok? Agora, na nona parte, é muitíssimo importante. A nona parte, não sei até. A nona parte é muitíssimo importante. Você não imagina. Principalmente a nível do recurso na CNDA. Isso pode te dar até asilo. Essa nona parte, principalmente no recurso, tanto no FRA, pode te dar asilo. Só que muita gente, como não são preparadas com essa nona parte, o que eles fazem? Responde à toa. Essa nona parte é como se fosse a dizer, você leia um livro, o Código Civil, e te dizer fazer resumo do Código Civil. A oitava parte não apanhaste. Ok, a oitava parte que se tu tens casos semelhantes que já aconteceu para outras pessoas, que é a oitava parte, que enfrentaram os mesmos problemas contigo. Por exemplo, se tens uma irmã que sofreu também violência, de um teu namorado, teu marido, que são amigos também, que pode citar, se calhar a minha amiga também está aqui, vem com a mesma situação. Não estou a dizer que os vossos maridos aí são gajos que ficam lá como de banda de violão, feito. Há pessoas que vão lá vos perseguindo. Pode tentar, um exemplo típico. Se você, por exemplo, pertencia numa organização, com a mesma pessoa, pode dar essa parte. É muito importante. Eu depois vou resumir lá em parte mais baixo, para nós irmos mais rápido. Hoje não vão ter perguntas, vão ver. Até tudo já está a ser esclarecido aqui, se calhar, pronto. E o mais importante é vocês entenderem. A sétima parte que eu falei é se você já tentou a se estabelecer noutra parte da sua cidade. Por exemplo, se foste em Huambo, em Luanda, tu tens que explicar para lhes demonstrar que já tiveste essa ideia, essa possibilidade de ir noutros países. Pode ser também outro país. Pode ser que você fugiu no Dubai. No Dubai. A perseguição no Dubai. O Dubai também protege, talvez. Se talvez você fosse no Dubai. Isso vale também para os países. Eu fui, por exemplo, em Portugal. Em Portugal continuaram a me perseguir. Para me fazer, por exemplo, como é que chama isso? A deportação. Estás a ver? E por aí. Pode ser também. Posso explicar também. É uma tática também. Agora, na nona parte. Nunca vai faltar. Trabalha muito essa nona parte. Por favor, trabalhe muito essa nona parte. Trabalhe muito nessa nona parte. E a sexta parte está quase semelhante. Eu tenho a certeza porque que fez a pergunta. Está quase semelhante como que eu posso dizer. Vou verificar aqui. Está quase semelhante com a sétima parte, mas vou voltar depois, vou explicar porque está um bocadinho semelhante. Agora, a nona parte, tu tens que dar os últimos acontecimentos que levaram à sua partida do seu país de origem. Os elementos, muitíssimo importante, até eu acho que isso influencia quase todo o processo. Todo o processo, essa nona parte. Tu tens que explicar os últimos elementos que aconteceu. Eu não te disse para vir explicar aqui que você estava no aeroporto de Luanda antes de vir. Antes estava na rua da Dira ou na rua da Petesse, na casa da mãe Joana comendo pincho antes de vir aqui. Isso não tem nada a ver. Ok? Ou vocês que gostam de se despedir com as vossas namoradas ou os vossos namorados que se despedem, vão ficar no sítio para ficar a vida, passar tempo juntos. E depois quando você vem aqui e encontra outras mulheres, eles esquecem lá. E depois lhe decepciona. Eu não quero essa parte, não. Essa parte que vocês ficam no quarto a chorar com seu namorado ou com a sua namorada. Amor, nunca vou te esquecer na minha vida. Quando vai vir aqui ver o fundo dos mundos, o Tour Eiffel, quando ele vai começar a te ligar, essa aqui tá meio chato, pá. Essa aqui tá meio chata, pá. Não é essa parte que eu estou a vos pedir. São realidades da França, não tem como.
são a realidade da França. Você ali, olha, não vale a pena chorar. Eu digo sempre às pessoas, quando tu queres prometer a alguém, faça a promessa normalmente assim, não faz tipo lágrima de crocodilo. Estás a entender? Ali lá prometer, principalmente os homens que prometem muito lá as moças. E depois as moças também ficam a acreditar que esse aqui um dia vai voltar me casar. Existe pessoa que pode voltar vos casar. Mas tem muitos mentirosos também. Estás a perceber? E então fique atento. Tu tens que ver, tem que ter compromisso quando estás com um homem. Ou vocês namoram para namorar só. Você já sabe. Ou vocês namoram para ter um projeto. Ok? Então, se vocês estão a namorar para ter um projeto, tem que ser coisas sérias. Nem coisas de brincadeira, só ir nas maratonas, sei que lá, whatever, ok? Eu tenho as irmãs também. Eu, quando vou aproximar uma moça, sei que lá, ou quando aproximava, eu vou ser sempre assim, verídico, tá a ver? É importante falarmos verdade. A pessoa nos aceita com a verdade. A pessoa tem que nos aceitar com a verdade, ok? Xarope também, daqueles pais que sempre nunca esqueceram as suas mulheres, aquelas mulheres que sempre nunca esqueceram os seus homens, e também, xarope, aqueles homens também que queria abandonar suas mulheres lá na banda com projeto enquadrado da vida, e escolheram aqui se meter com as mulheres onde vão lhe fazer toda hora aí fazer mijar o cão, ok? Coragem para vocês toda hora aí fazer mijar o cão. A cultura são diferentes. Você tem que saber também antes de manter. Importante. Agora, temos aqui essa parte que eu chamei muita atenção e muito importante. E temos a 10ª parte. A 10ª parte é também muito importante, porque já até podem começar a te perguntar isso desde o início do seu asilo aqui em França. Essa 7ª parte. Já começa a te perguntar logo no momento de começar a pedir asilo. A 7ª parte é o quê? Até no Gudá, quando tu tiveres a pedir asilo, já começa a perguntar isso. E a 10ª parte, aliás, desculpa-me lá. Vão lhe perguntar como saiu do seu país de origem. A rota do seu país de origem. Estão a perceber? Tem de explicar a rota do seu país de origem. Tu tens que descrever a sua rota para a França. Quer dizer, se no seu país de origem, por exemplo, o seu país de origem é Angola. Se passares, por exemplo, pelo Portugal, tem de explicar esta rota. Mas atenção! É só para chamar a atenção. É uma parte muito frágil. Muito frágil. Essa parte também pode definir o seu procedimento do Dublin para lhe deixar pedir asilo ou não. Então, zuculo benço. Há coisas que eu não vou falar aqui na live, não há necessidade. Ali vem a importância. Quem ignora falar comigo no off, ele não sabe o que perde. E agora mudamos, temos novos métodos. Vocês, como estão a me cansar muito, eu vou ficar lá e a ter algumas regras para todo mundo apoiar o canal antes de falar comigo. Também é muito importante essa 10ª parte. Agora, a 11ª parte, que a última parte, essa aqui não pode faltar. Se faltar na sua história essa parte, não sei se você vai conseguir. É uma parte que apanha muita gente surpresa. Até muita gente já me falaram, epa, essa parte, eu fiquei a rir quando me perguntaram essa parte. Quem não está a seguir o canal não sabe que está a faltar. Quem não está a seguir o canal não sabe que está a faltar. Não se preocupe, mesmo você da casa da mãe Joana, pode seguir o canal. Vamos falar no tio João, que você estava aqui, para ele te perdoar. Quando vai te dar as informações assim, incríveis, que vai estragar a sua vida, vamos pedir desculpa sobre isso, ok? É importante saber. Agora, essa última parte é muito importante, muito importante. Até quando estava a preparar essa live, é o primeiro podcast que eu estava a preparar, porque preparei isso no escritório. Primeiro podcast que eu estava a preparar, que eu gostei tanto, porque conseguia sintetizar as informações. Eu disse, mas esse podcast, quando eu estava a escrever esse podcast, eu disse, mas esse podcast não merece estar aqui no TikTok. Sim, a 10ª parte, desculpa, a 11ª parte, que é a última parte, a 11ª parte, ele disse que voltar no seu país de origem, o que pode haver, exatamente. A 11ª parte é muito importante. Você tem que explicar. Quando voltar no seu país de origem, até o juiz na CNDL te pergunta: por que não posso te negar a te dar a proteção? Diz-me, se eu te deixar a voltar no seu país de origem, o que pode acontecer? Tu tens que trabalhar essa parte tem que se trabalhar isso todos os dias. Tem que até começar a se levantar essa parte, a pegar assim um caderno aqui, começar mesmo a repetir todos os dias. Assim, começar a ler essa parte. Essa parte tem que trabalhar isso todos os dias, antes de passar a entrevista.
Porque essa parte tu tens que queixar todo mundo, até aquele teus avós. Essa parte tem que queixar todo mundo. Todo mundo. Quer dizer, tem que usar todos os métodos. Estás a perceber? Tem que usar todos os métodos. Todos, todos. Quando digo todos, todos, todos. Tudo. Mas de forma resumida. Porque essa parte é que vão colocar. Vai prestar muita atenção nessa parte. Então se ele voltasse vai ser isso, isso, isso. Se mesmo perdesse a tua mãe. Se mesmo perdesse a tua mãe, o senhor Feliz disse que está a colar muito. Acho que não está a colar muito. Olha, vocês têm que perceber alguma coisa. Quando a live é muito importante, que dá as informações importantes, o TikTok foi criado para vos distrair. Ok? Como as informações são importantes, quando você está aqui, não está a curtir, não está a partilhar, o TikTok, quando vai perceber que tem as informações importantes numa live dessas, ele vai tentar, no mínimo, haver o esforço das pessoas para a pessoa demonstrar a vontade se está mesmo interessado ou não. Mas quando você chega numa live sentado, só querem receber, não querem dar. A curtida que não custa nada, a partilha que não custa nada. Agora, falar comigo, tu tens que apoiar o canal com 44,99 euros. Estás a perceber? Quase 50 euros. Todo mundo tem que fazer isso. Nós temos que parar com isso de pensar que as informações têm que ser muito fácil. Como as informações têm sido muito fácil para vocês, vocês pensam que essas informações não valem nada. Vocês preferem ir pagar na casa da mãe Joana, alguém que vai te dar as informações, que vai ainda vir pegar aqui e depois vai te explicar mal. Eu fiz esse trabalho há 5 anos, sempre de favor. As pessoas que estão aqui na live, falo sempre com as pessoas de favor. Mas ninguém, eu vi aqui, são poucas pessoas que vêm aqui me dizer obrigado, que reconhecem esse trabalho. Vocês nem imaginam o que eu já gastei com esse trabalho. Estás a perceber? Essas informações, você nem imagina, ninguém vai ter paciência de te dar isto. É te explicar de forma correta. Ninguém. Não sei se tem, mas epa, pronto. Pode ter também, mas nem pouco, nem muitas. Não podemos dizer também sempre. Então, alguém meteu aqui o número para lhe adicionar. Eu acho que tu tens que ir sozinho no YouTube. Tem lá um link que tem todos os links do WhatsApp e assim por diante. Agora, a última parte explica tudo. Quer dizer, são catas. Dá todos os catas na última parte. Os morrote, os... chama-se quê? Sonag... esqueci, fiz a karate há muito tempo, esqueci os termos. Só conheço bem o morote porque usa-se muito para as mulheres. Os tongas, sonag e é por aí. E tem algumas aí que esqueci, então que lê mais os katas. Tu tens que usar todos os katas nessa última parte. Agora, para resumir tudo que nós falamos, porque eu sei que é muito complicado para nós, para resumir tudo que eu falei, de forma resumida, ok? Vos fiz também o resumo. Aquilo são tipo bônus, né? E aqui para vocês manter. Para resumir, para pôr na mente sobre a sua história, para resumir, tu tens que ter na sua história as datas e lugares específicas, tu tens que ter motivo da solicitação do seu asilo, tu tens que saber enquadrar a pessoa perseguida, ok? Quer dizer, você que sofreu a perseguição, tu tens que saber como te enquadrar na história. E a pessoa que te perseguiu, tu tens que saber também como lhe enquadrar na história, ok? E, por outra, tu tens que ter documento das provas, caso possuem, caso não, já sabe. Isso aí lá se explicar, como se expliquei na esquadra. É como na esquadra lá. Toda hora fala, se expliquei na esquadra. Muitos comentários, quando o Vitor Mendes veio explicar sobre a questão dele, muitos comentários a explicar, se expliquei na esquadra. É só pegar aquele conceito de se expliquei na esquadra. Aqui agora é diferente, se explicar é no FRA. Aqui, se explicar é no FRA. A diferença é só isso, só muda a palavra no final. Tudo é se explicar. Agora, tu tens que ter provas, caso possuem. A fuga do seu país de origem é muito importante. A fuga do seu país de origem, o motivo da fuga do seu país de origem. E os medos atuais, caso tu regressar no seu país. Esse é o resumo de tudo que tens que escrever na sua história, ok? Muito obrigado. Mas atenção, evitem por exemplo, eu queria escrever aqui uma nota importante para vos chamar a atenção. Tende a evitar de se separar com seus documentos os originais. Nunca manda os documentos originais. É importante.
por acaso, prioriza sempre a mandar cópias, porque documentos originais pode ir, pode se perder. A poste também, onde você envia, pode fazer perder, por exemplo, os documentos. Mas prioriza sempre as cópias. Mas caso a administração pedir mesmo os documentos originais, não há problemas. Caso houver a necessidade, tu tens que mandar fazer cópias autenticadas. Existem cópias autenticadas, mas tem que pagar. Como não gostamos de pagar, quando nós chegamos aqui, pensamos tudo é de favor, estás a ver? E aqui pensamos tudo é de favor, tens que nos dar de favor. Há coisas aqui também tens que pagar, mesmo estando no asilo. Pode também ajudar para organizar a sua história. A rapidez e a conformidade da sua história. Importante. Prioriza sempre os documentos. Caso precisar de originais, se um documento é muito valioso, faz as cópias autenticadas. Mas, exceto do passaporte, o passaporte não pode fazer cópia autenticada. E o FRA exige sempre a original. Não se preocupe, caso não te der asilo, ele vai te devolver praticamente o seu passaporte e todos os documentos que forem lhe entregues no momento de pedido. Agora, no próximo podcast, vamos falar sobre como decorre a entrevista no FRA. Vão rir muito, porque ali vai ser muita coisa, muita risada. Vamos falar sobre como ocorre a entrevista. Muita gente não sabe, é preciso ser preparados para saber o que vai acontecer lá. Então, para você saber o objetivo do FRA no momento desdobrado da entrevista, e vamos passar pelas perguntas. Escrevi aqui, tínhamos que ter 250 pelo menos. Escrevi aqui, tínhamos que ter 500 partilhas antes de passarmos nas perguntas. E a pessoa poderia curtir por aí 100 mil. Será que conseguimos? Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. A cópia autenticada não significa dizer que tem que fazer sempre no consulado. A cópia autenticada pode ser também aqui, o tribunal aqui dá a possibilidade das pessoas para fazer cópias autenticadas que ele poderia autenticar. São aquelas pessoas que fazem, por exemplo, a tradução juramentadas, também pode fazer isso. Doutor, gostaria de saber quem já teve 2 regés quando fazer recurso é chamado de novo. Sim, todo mundo tem direito de recurso. Sim, pode lhe chamar como não. Primeiro, isso trata-se se eles vão aceitar o seu asilo, não. Na terceira vez para fazer pedido de reexame. Mas até terceira vez de fazer pedido de reexame não é aconselhado. Ok? Sim, pode chamar de novo, sim senhor, sem nenhum problema. A pergunta a seguir... só temos aqui 30 minutos, 29 minutos, não, 40 minutos porque atrasamos 10 minutos. Saudações, caro Putinho. Faça uma pergunta rápido e para nós passarmos. Para quem tem filho aqui na França, como faz para ter título de residência? Para quem tem filho aqui em França, depende se o seu filho é estrangeiro ou francês. Se ele é francês, você beneficia da imunidade como pai de francês para solicitar título de residência. E já sabe, os artigos não vou citar aqui para não levar muito tempo, do Código Civil e da sociedade. E, por outro lado, se o seu filho é estrangeiro, não te dá nenhuma possibilidade de ter logo na primeira mão autorização de trabalho e de residência. Mas tu tens que estar aqui, você, 5 anos, se ele estudar 3 anos, poderia pretender a solicitar, não é obrigatório, pretende. A prefeitura que sabe se vai aceitar ou não. Isso tem a ver com a integração, assim por diante. Ferimentos corporal também serve como prova. É uma prova muito fofa. Muita gente só que não sabe como usar essa prova. Já falei várias vezes. É uma prova muito fofa. Mas tu tens que ir ver o médico legal, o medicina legal. O médico legal ele vai comprovar o dia X aconteceu isso. Esse é grande mambo. Se fosse na banda seria pincho com Kikwanga. Vocês estão a brincar ou o que aqui? Ai, meu Deus, vocês estão a brincar. Ai, essa casa da mãe Joana que vos faz. Quem tiver o seu asilo rejeitado, volta no seu país de origem. Na verdade, quem tiver asilo rejeitado, a lei dispõe que eles têm que praticamente sair mesmo, voltar no seu país de origem. É mesmo isso. Mas nem todos. Existe, vai depender da medida do prefeito que vai tomar. Mas hoje em dia, já está escrito na lei, praticamente o asilo acaba, tu tens que voltar no seu país de origem. Era depois de 1 mês, às vezes o prefeito demorava para te chotar, mas hoje só vai ter que demorar 15 dias com a nova lei de imigração. Mas
algumas pessoas permaneçam para continuar a fazer outra coisa, por exemplo, de procurar outro tipo de documento, por exemplo, que eu expliquei, pai de um filho escolarizado, assim por diante. Doutor, gostaria de saber, quem já teve 2RG, quem fazer recurso é chamado, já expliquei, já respondi essa pergunta, já pode, quer dizer, isso é previsível. O FRA que vai decidir, mas antes do FRA, a pergunta seria se vai ser aceito já na prefeitura, porque a prefeitura também às vezes não aceita. Para você solicitar novamente o asilo pela terceira vez. E o risco disso poderia levar até o IRTF, que é a interdição de voltar no território francês. Tem que ter muito cuidado. É muito importante saber. É muito importante saber. A senhora Bença perguntou, você está avocat? Podcast do Wangani no canal do Futuro One Help TV.